A paz do Senhor para todos aqueles que escutam o nosso canal. E nessa oportunidade nós queremos trazer uma bela reflexão que tem por título A Trajetória de um Vencedor. Nós queremos falar sobre uma história que ocorre no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, que fala sobre a vida do jovem hebreu por nome de José, que anos lá na frente se tornou um governador na terra do Egito. Acompanha conosco essa história muito interessante. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 37 que José tinha apenas 17 anos de idade quando toda a sua história começou, e uma vida de sofrimento que ele deveria passar, enfrentar algumas provas, ele teria alguns testes na vida que o levariam ao lugar da promessa de Deus, aquilo que os seus sonhos tinham falado para ele através de uma grande revelação do Senhor Deus através dos seus sonhos. A Bíblia diz que certa vez o José, pela manhã, ele falou com o seu pai na mesa junto com seus irmãos, dizendo: pai, eu tive um sonho até interessante, que nós estávamos atando, feixes de trigo no campo, e o meu moio ficava em pé, e os moios dos meus irmãos, eles me rodeavam e se inclinavam, como se o moio estivesse fazendo reverência ao meu moio. Depois, dias mais tarde, José volta, e é outro dia da semana, e o José tem outro sonho maluco. O sonho de José dizia assim, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante o José. O seu pai Jacó ficou apreensivo com aquele sonho. Afinal, o Jacó conhecia que o Deus de Israel, o Deus Javé, se comunicava com os homens através de seus sonhos. Deus também se comunicou anos muito antes, lá atrás, no passado de Jacó, quando ele fugia da presença de seu irmão Esaú, por causa que Esaú queria matar. Então Deus deu um sonho a ele quando ele dormiu ali e pôs a cabeça em uma pedra no deserto, e Deus abriu uma revelação para ele, e ele viu que anjos desciam e subiam, e havia uma escada, com um topo que dava no céu. A história vai dizer que Israel, que era o Jacó, amava José e guardava todas aquelas palavras que o José contava no seu coração. Um belo dia, o seu pai Jacó convida o José para ir levar alimento dos seus irmãos e ver como que eles estão cuidando do rebanho. A história vai dizer que o José, ele se perde, não consegue encontrar a princípio logo seus irmãos, os primeiros instantes, mas depois ele consegue saber, auxiliado por alguém que ele encontra, que traz-lhe uma boa mensagem, diz: o senhor viu seus irmãos indo para tal lugar, dizendo que iriam para tal lugar. Então ele segue aquele rastro dos seus irmãos e os encontram lá na frente. Mas a Bíblia diz que antes de José se aproximar dos seus irmãos, antes que José chegasse próximo a cada um deles, eles tramam contra o José, e aí o José passa pelo aquilo que nós entendemos por uma conspiração contra a sua própria vida. José passa, um perigo de morte muito grande, porém Deus estava cuidando do José e não permitiu que os seus irmãos matassem o José. Alguém entrou em consenso e disse assim: vamos matá-lo e veremos o que será daqueles sonhos malucos que ele conta quando nós estamos à mesa com o pai. A história vai dizer que eles deram cabo de José, agarraram ele pelo braço, pela perna, arrancaram com força a túnica de várias cores que seu pai havia lhe dado anos antes. E o que acontece? Eles não matam José, mas eles têm outra ideia: jogar José dentro da cova. Então eles jogam o José dentro da cova, e lá eles ficam zombando do José. Eu imagino a aflição no coração do José, José que
não sabia que nada daquilo naquele dia iria acontecer com ele, de repente a vida lhe traz dores, angústias e aflições. Está o José dentro do cárcere, não, da cisterna, melhor dizendo, e ele está clamando, dizendo assim: por favor, me ajudem, eu quero sair daqui, me tirem daqui, isso é uma brincadeira de mau gosto. Seus irmãos zombam do José lá fora, dão gargalhadas. Judá tem uma ideia de vender o José. Você imagina, você acorda pela manhã sem nenhuma expectativa do que nada que vai acontecer no seu dia, você não sabe, nem eu sei, e de repente alguém quer fazer o mal a você. Primeiro tentaram matar o José, depois eles lançam o José dentro de uma cova que estava sem água, uma cisterna lá no deserto, e depois eles resolvem vender o José. Eu imagino a aflição no coração do José sendo vendido. Ele é vendido, diz a Bíblia, para um ismaelita, e o ismaelita está indo ao Egito levar, quem sabe, outros escravos para também ser vendido lá dentro do comércio no Egito. José também vira uma mercadoria. Ele está sem entender, o coração dele está apreensivo, ele está com o coração pesado. José não acredita no que os seus olhos estão vendo. Afinal, seus irmãos não estão dando importância à vida dele. E com uma forma muito mal, cheia de maldade, eles vendem o José. O José é levado pelo ismaelita até o Egito. Não sei, quem sabe ali aprisionado, amarrado, José chora muito, sem entender por que aquilo está acontecendo, por que meus irmãos estão fazendo isso comigo. Mas ele é vendido e chega até o Egito. Deus, que está controlando a história desse vencedor, não permite que o José vá parar em lugares difíceis, mas prepara alguém para cuidar de José, e essa pessoa é o Potifar. Esse homem é um homem de importância, trabalha para o faraó do Egito, tem um cargo de grande importância, e esse homem, ele olha para o José e o José acha graça diante de seus olhos. Ele compra o José no mercado e leva o José para casa. A Bíblia vai dizer que com 17 anos de idade o José entra na casa do Potifar e ele começa a viver ali dentro, trabalhando. Ali era o que se resumia a vida do José: trabalhar para comer, trabalhar para sobreviver naquele lugar, porque longe do pai, longe da sua família, longe de seus irmãos, a vida do José ficou uma vida difícil. Não tinha um amigo por perto, não tinha ninguém. Então o José está só, ele e Deus, Deus e ele. E quantas vezes na vida a gente passa momentos assim difíceis, que a gente fica só e se sente só. Às vezes tem pessoas ao redor. Na casa do Potifar tinha muita gente, tinha muitos servos que trabalhavam com Potifar, ele era uma pessoa rica, bem abastada. Porém, eu imagino e consigo imaginar o José pelos cantos, muitas vezes, antes de dormir, chorando e se sentindo só. Sente a falta do seu pai, também a falta de seus irmãos, embora eles o tivessem vendido, mas eles eram irmãos de José. E aí a Bíblia vai dizer, queridos, que o José vai vivendo dias ali e de repente o Senhor, que é grande, resolve abençoar o José dentro da casa do Potifar. A Bíblia diz que o Senhor era com José, Gênesis capítulo 40, e o Senhor abençoou toda a casa do egípcio por causa do amor que Deus tinha à pessoa do José. Ele prospera naquele lugar, e naquele lugar que ele é promovido. E o José, ele que demonstrava profunda virtude, quando o Potifar olhava para o José, ele encontra graças, diante dos olhos do Potifar, e o Potifar deseja abençoar o José e encarregá-lo de coisas das quais ele demonstrava tamanha confiança. A Bíblia vai dizer que o José passou alguns anos ali na casa do Potifar. Aproximadamente o José, ele passa, vamos dizer assim, 10 anos ali na casa do Potifar, trabalhando para o Potifar, até um dia uma intenção, um desejo maligno
que brotou no coração da mulher do Potifar. Ela queria dar em cima de José, melhor dizendo, ela dava em cima de José, insistia e queria se deitar com José. E a Bíblia vai dizer que o José não queria, sabia que aquilo ali era muito perigoso e aquilo seria uma traição imperdoável, né, diante dos olhos do seu Senhor para com José. O José foge, rejeita a proposta daquela mulher, uma proposta indecente, porém o José é acusado de atentado ao pudor. É aí que a vida do José começa a cair novamente, o mundo do José começa a desabar sobre sua cabeça novamente. José está sendo injustiçado, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa que está cobiçando a mulher de seu senhor, não, José é uma pessoa justa, sabia o seu lugar ali na casa, dentro da casa do Potifar, e de modo algum pensava ali tratar-lhe mal e trazer angústia ao coração do Potifar. Porém, ao contrário, a mulher do Potifar incrimina o José e o José vai parar na prisão. Acredito que a princípio o Potifar não quis conversa com José, acreditou naquela história, né, montada, né, naquele circo montado que a mulher tinha projetado com raiva para prejudicar a vida do José. José vai parar no cárcere e quando ele chega no cárcere ele encontra, né, a amizade do carcereiro Mó, que está dentro ali cuidando da prisão. Ele logo percebe que José é diferente. Ele logo começa a gostar da companhia do José. E aí transforma o José num agente penitenciário. Deus era com José, até mesmo preso dentro da prisão, com uma sentença de incriminação injusta, porém muito séria e muito pesada naquela época lá no Egito. Para os olhos de alguém, José estava ferrado para sempre. Não tinha jeito, não tinha solução para ele. Porém, Deus estava lutando pela vida da trajetória desse homem vencedor, que seria o José. Ele conseguiria sair daquele lugar ali. E um belo dia, o José faz amizade também com o padeiro Mó e o copeiro Mó. Esses homens tinham sido acusados. O faraó mandou prender os dois e, por ocasião, o José faz amizade com eles dois, trocam confidência entre eles, eles falam sobre seus sonhos para o José e o José dá a interpretação de sonhos que eles tinham tido ali dentro da prisão. A história vai dizer que o que o José diz para o copeiro Mó do faraó se cumpre na vida dele. A mesma coisa acontece do que ele diz também que vai acontecer com a vida do padeiro, que ele vai morrer. E assim acontece também. O José diz uma palavra. No final, quando o faraó manda soltar o copeiro e restabelece de novo ao palácio, ele, antes que o copeiro fosse embora, ele diz uma palavra na esperança de que pudesse sair dali daquela injustiça, dizendo assim: quando você chegar na presença do faraó, lembra-te de mim, roga por mim diante dele, porque alguém precisa fazer algo pela minha vida. E aí a história vai dizer que o tempo passa, o padeiro não lembra, não menciona o José, né, nos primeiros instantes que ele chega de volta ao palácio, que ele retorna a servir o vinho na mão do faraó. E a Bíblia vai dizer que o tempo passou e aproximadamente 3 anos José fica dentro da prisão ali. Mas um belo dia, Deus, que controla a história e que manda em todo o universo e tem todo o poder para mudar as circunstâncias e as situações, quando decide abençoar alguém e quando quer exaltar alguém. A Bíblia diz que o Senhor exalta quem Ele quer. E Ele faz na vida de quem Ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que Ele quer. E na forma que Ele quis fazer. Ele bagunçou o sonho, entrou no sonho do faraó e bagunçou. E fez o faraó sonhar com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, de forma que ele não conseguiu interpretar aquele sonho, porque as vacas magras engoliam, tragavam as vacas gordas. E também ele sonha também que com 7 espigas, 7 espigas gordas e 7 espigas magras, que as espigas magras também devoravam as espigas gordas. O faraó acorda assustado daquele sonho, seu coração está pesado, ele quer saber o que de fato, né, os deuses tinham dito para ele através daquele sonho. E aí é o momento em que Deus faz que o copeiro lembre do José. Ele disse assim para o seu senhor faraó: existe um homem
um homem hebreu dentro do cárcere do Egito, lá na prisão onde eu estava, que ele tem o poder de revelar os sonhos e os segredos, os enigmas dos sonhos. O faraó ficou, né, muito impressionado com aquilo ali e disse assim: então manda chamar esse homem. José, quem sabe, acordou de manhã e não sabia que nada iria acontecer, um reviravolta estava para acontecer na sua vida, sua história estava prestes para mudar. Ele sairia do cárcere para se tornar alguém importante, alguém de autoridade, alguém respeitadíssimo em toda a terra do Egito. Ele menos imaginava que Deus estava dizendo a ele: hoje é o teu último dia aqui no cárcere, acabou o sofrimento e eu vou tirar você dessa situação que alguém colocou você. Vou tirar você daí para mostrar que eu fiz você nascer para ser o vencedor. Eu queria dizer para você que está me ouvindo através do canal que você nasceu para ser um vencedor. Não aceite o que as pessoas dizem sobre você de ruim. Não aceite aquilo que as pessoas te afrontam, as afrontas, as ferramentas preparadas contra ti. Nenhuma arma forjada prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança que vem de mim, diz o Senhor, né? E a sua justiça que procede dele também. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. O Senhor vai exaltar quem Ele quiser exaltar, e se na tua vida Ele tem história para fazer, então Ele vai também desenrolar esse livro e você vai fazer história, porque Deus te escolheu para ser alguém nessa terra. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o José é levado até um lugar onde ele é preparado, barbeiam José, cortam o cabelo do José, tiram as vestes e mudam-lhe as vestes, dão um banho no José, e o José, agora cheiroso, bonito, vai à presença do faraó para interpretar os sonhos malucos do faraó. O José interpreta os sonhos do faraó, e no final da história, que é muito lindo, o faraó escolhe o José para ser aquela pessoa que iria salvar o Egito no período de uma profunda, né, crise existencial, né, de estiagem. Existiria uma seca muito grande, que estaria uma fome imensa sobre toda a terra do Egito e sobre todas as terras. Porém, o José tinha sido escolhido por Deus para plantar, para colher, em um período abundante em que a terra estivesse frutificando. E ele acumularia o maior número de cereal e de alimento, e ele salvaria a terra do Egito. É assim que ele consegue o nome de Zefenat Paneia, o Salvador do mundo. José venceu, nasceu para vencer, sofreu muito na vida, passou muitas dificuldades. Quantas foram as noites de choro, a Bíblia não descreve, nós não sabemos. Os momentos que ele pensou que Deus o havia abandonado, também nós não sabemos. Sabemos de uma coisa, que Deus sempre esteve com José. E nas orações que o José fazia ao Senhor, o Senhor o escutava e tinha data e hora para mudar a vida de José. Eu queria dizer para você que Deus tem data e momento marcado para mudar a sua história para todo sempre. Creia nessa palavra, acredita nessa palavra. O Senhor te chamou para ser alguém influente, vencedor e vitorioso. Tua história não acaba aí, sua trajetória é de um vencedor. Como a história de José. José se tornou governador na terra do Egito, o primeiro governador estabelecido na terra do Egito. Foi algo extraordinário, inédito, e o José foi lembrado por Deus. No final da vida dele, ele pôde ter muitas alegrias e gozar de uma profunda vitória. Assim será na tua vida. Acredita, o Senhor controla o nosso futuro, e o nosso futuro está na palma das mãos de Deus.